Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Floresci Podcast. Eu sou a Raíza. Eu sou a Morgana e hoje a gente tá com uma pessoa muito especial que eu amo, que é a Fernanda. Ê! Fernanda, se apresenta pra gente. Fala quem é a Fernanda Franco Beauty. Eu amo. Conta pra gente um Olá, bom pouquinho de dia. você. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, que o Senhor separou esse momento, né? E eu tô muito grata ao Senhor por estar aqui com vocês, partilhando desse movimento todo que tá acontecendo no Floresci. Já vi alguns episódios. Quero dizer que eu tô muito orgulhosa de vocês, tá bom? Ah, Quem é a Fernanda? A Fernanda é filha de Deus, a Fernanda é mãe, a Fernanda é esposa, a Fernanda é psicanalista formada. Fernanda é alguém que entendeu o propósito do Senhor, né? E muitas vezes eu vivi um período muito longo da vida sem saber verdadeiramente qual era o meu propósito. E de alguns poucos anos pra cá, o Senhor tem me mostrado aí qual é o propósito que Ele tem pra minha vida. Então, a Fernanda é alguém que quer estar no centro da vontade do Senhor. É o melhor lugar, né, que a gente pode estar. E como é que começou sua caminhada com Cristo? Então, eu fui nascida e criada dentro do Evangelho e quando eu casei, no ano que eu casei, 2010, eu voltei para os braços do Senhor para caminhar verdadeiramente. E aí, nesse processo, fui para a igreja batista, né, e continuei caminhando, mas não era aquele relacionamento, né, que eu tenho vivido. Eu acho que vi o testemunho de vocês e é bem isso. Ao longo do tempo, eu ia para a igreja, tinha participado nos ministérios, mas não era aquilo efetivo de relacionamento. E aí, caminhei por muito tempo. Logo pós-pandemia, eu acho, conheci a Kellen, que esteve aqui, né, através de uma outra semente, que é a Michellen, e aí comecei a caminhar. Falei: "Vou lá ver essa mentoria. Vou lá porque trabalho com mulheres, trabalho na área da beleza". O Senhor já tinha me preparado ali para aquele momento, cuidar, né, eu entendi que meu ministério era cuidar, nesse processo. Antes disso, trabalhei com outras coisas nada a ver com beleza. E aí o Senhor foi me direcionando para isso. Mas a minha caminhada com o Senhor, ela foi sempre muito bonita, assim, sempre gostei muito de estar no ambiente eclesiástico, né. Só não tinha essa questão do relacionamento, e eu acho que ao longo do tempo, da maturidade e a mentoria despertou muito isso, né. A mentoria despertou muito o entender o evangelho. Sim, é importante, mas o caminhar com ele, estar no secreto com Jesus, né. E ao longo do tempo, cada vez mais a gente vem se aprofundando, e entendendo aquilo que o Senhor quer, se permitindo, né. Eu acho que o Senhor quer isso para nós, mas a gente precisa se permitir viver com Jesus. E é mais ou menos essa minha caminhada aí, de pouquinho em pouquinho. Ô, Fernanda, eu acho que o que você passou, tantas pessoas passam no sentido de sempre estar ali, mas nunca de fato ter entendido o propósito, nunca de fato ter entendido o relacionamento, como ter um relacionamento com Deus. Você pode explicar pra gente como foi pra você, como funcionou pra você chegar até esse ponto de saber o seu propósito, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor? É porque, assim, na verdade, eu comecei a trabalhar muito nova, né, sempre trabalhei muito nova. E aí fui para a área do marketing. Comecei a trabalhar numa empresa grande, multinacional, no marketing. E aí falei: "Ah, legal". Muito novinha, né, no escritório, acho que eu era mais nova. E aí comecei a caminhar lá e caminhava com Jesus, estava domingo na igreja, quarta-feira estava lá no grupo de oração e tudo, mas nada, só isso. E aí fui caminhando e quando eu decidi fazer uma faculdade, eu pensei em fazer psicologia. O Senhor tinha me dado psicologia e eu falei: "Não, gente, quem me conhece sabe, não tem condições, não, Fernanda, não". E aí falei: "Não", e aí fui pra coordenadora, falei: "Que você me indica que eu faça?". Ela falou: "Olha, comunicação social", que tem tudo a ver comigo, quem me conhece sabe que eu sou super comunicativa, né, não tenho vergonha, converso, tudo. Então assim, comecei a fazer comunicação social. E aí fiquei nesse processo, fiquei acho que 5, 6 anos nessa empresa, e logo depois desses 5 anos, decidi sair. Quando eu saí, eu fiquei entre ficar em casa, eu estava recém-casada, entre ficar em casa e voltar a trabalhar. Eu falei: "Ah, vou voltar a trabalhar". E aí fui para outros lugares.
Mas o Senhor ali, ele já sabia, porque ele já tinha colocado no meu coração a psicologia. Eu falei: "Não", porque a gente diz não, porque a gente é filha desobediente. Sim. E aí fiquei nesse processo, nessa caminhada, sem perceber. E é legal que o Senhor faz assim, ele é tão bondoso que ele vai, ele joga: "Olha, é isso". Aí a gente fala: "Não, esse caminho aqui não quero não, quero esse". E aí a gente vai caminhando por outros caminhos, aí passa pelas pedras, por tudo, porque a gente não escuta a voz do Senhor, né. E aí fui caminhando, e aí quando eu mudei de emprego, eu fui para uma área hospitalar. E aí fiquei num período nessa área hospitalar, eh, administrando, tinham 16 mulheres sobre eu coordenando, e uma loucura, porque novinha, né, pessoas mais velhas que eu, mas o Senhor já ali já estava me preparando para o que eu vivo hoje. E eu não sabia, né. E aí fui caminhando tudo, mudei de empresa, e aí numa mudança fui para uma empresa na hora que eu esperava, eu falei: "Ah, 28 anos, vou gestar". Fiquei com medo, né, de não conseguir por causa da idade, falei: "Pronto, vou ter um filho". E aí, tudo isso o Senhor já tinha domínio de tudo, e eu bobinha, vivendo. E aí quando o Senhor eu comecei, falei assim: "Vou parar a medicação e vou tentar". No mês seguinte eu estava grávida. E aí uma loucura, porque eu não estava esperando, eu achei que fosse demorar um pouquinho mais, né. E aí quando o Arthur veio com alérgico à proteína do leite, banana e ovo. E aí eu falei: "Meu Deus, como que eu faço?". Minha mãe morava longe na época, minha sogra. Então era eu, meu marido e ele. E aí eu falei: "Vou abrir mão de tudo, vou abrir mão de carreira", porque quais eram os meus planos? Vou engravidar, vou ter o bebê, com 1 ano e meio, 2 anos eu volto, né, ótimo. Só que o Arthur era muito alérgico. E aí eu falei: "Senhor". E aí foi um processo muito louco. E aí eu perdi a minha identidade. Quando o Arthur teve 2 anos, eu tive uma depressão profunda. Era já o Senhor trabalhando. E aí quando eu me hoje eu tenho ciência disso, mas na época não. Eu me perdi de mim, eu deixei de ser a Fernanda, eu passei a ser só a esposa, só a mãe. E aí falei: "Caramba, e agora?", né. E aí entrei numa depressão bem profunda, fui no fundo do poço. Mas eu creio que o Senhor, hoje eu tenho essa consciência de que o Senhor ali, ele estava me preparando, né, porque ele pediu para que eu fizesse psicologia, e talvez se eu tivesse, tivesse ente entender um pouco como é isso, talvez eu não tivesse entrado nessa depressão tão profunda, medicamentosa, né. Foi realmente um período muito difícil da minha vida, mas eu creio que o Senhor ali, ele estava me habilitando para o degrau que ele queria que eu chegasse. Eu sei que ainda falta muitos degraus para subir, mas o Senhor vem me preparando. Então eu acho que tudo que a gente passa, é o Senhor nos preparando, nos habilitando para estar naquela área, né. E aí nesse processo todo, procurei atendimento psicológico, passei por atendimento psiquiátrico, e foi nesse processo, porque é um grande preconceito, né, as pessoas têm um preconceito contra a saúde mental, e eu costumo sempre falar isso. Quando você tá com dor no joelho, você procura o ortopedista. Quando você tá com alguma coisa no útero, você vai procurar o especialista, que é o ginecologista. Então, quando você tem alguma questão de saúde mental, você precisa procurar um médico que vai te auxiliar nesse processo. E aí foi um processo difícil. Eu lembro que, assim, eu tinha vergonha de falar, porque eu vivia uma vida social ok, ia pra igreja, ninguém sabia, mas a depressão, ela estava ali instalada, gente. Mas é algo, assim, que você consegue viver, mesmo estando naquele quadro depressivo, né. Uhum. Mas chegou um nível de eu não conseguir nada, não tomava um banho, não conseguia cuidar do Arthur. Eu lembro que na época meu esposo saía do trabalho, na hora do almoço, pra ir em casa dar almoço ao meu filho. E hoje, pensando nisso, me dá vontade de chorar, porque assim, como que você não cuida de um serzinho tão pequenininho? Mas eu não tinha força, né. Hoje eu sei que não era, displicência, não era porque eu era uma péssima mãe, era porque eu realmente não conseguia. É isso. E aí foi esse processo, ele foi peça fundamental para eu conseguir sair desse quadro, né, foi a pessoa que mais me apoiou, que me escutava, que me entendia, que falava: "Não, vamos, tô junto". E aí, você me perguntou de relacionamento. E foi nesse momento que o Senhor começou a falar mais especificamente comigo sobre se relacionar com Ele, né. E aí, toda essa caminhada para voltar a trabalhar, que não sei se vocês sabem que eu tenho uma loja de costura criativa, tá parada, mas ela tá lá, que é o amor da minha vida. E aí, nesse processo,
fui aprendendo a lidar com os meus sentimentos na terapia, né? Com a ajuda do psiquiatra. E aí fui caminhando. E aí o Senhor me trouxe a área da beleza. E na área da beleza, o Senhor, ele é perfeito, né? Muito. Vocês conhecem esse Deus, né? Muito. Ele é perfeito. Como diz a Morgana, eu não aguento esse Deus. Porque ele vai alinhando tudo, 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 tudo. Então, tudo hoje eu consigo olhar, tudo que foi sendo feito. O Senhor foi colocando assim, cada pontinho para acontecer, porque ele sabia já o que ia acontecer na minha vida, né? A gente não tem noção daquilo que o Senhor faz, né? E aí o Senhor me trouxe a área da beleza. Falei, ó, pra auxiliar uma amiga, eu falei, vou só começar na parte administrativa aqui, fazer, né, o básico. Aí eu, "Você tem curso de depilação? Vai lá, volta, faz um colagem pra voltar." E aí fiz isso. E aí lá são 7 anos. E o Senhor foi trabalhando ali em mim naquela sala. Porque muitas vezes a gente acha que o cargo que a gente exerce, o dinheiro que a gente ganha, porque eu ganhava muito bem. Eu ganhava muito bem. Eu estava muito bem financeiramente antes do Arthur. E quando o Arthur veio, eu não passei por necessidade, mas eu já não tinha mais essa sobra, esse excesso, né? De que, quero aquilo. Ia lá, comprava, não precisava nem falar nada. E aí foi esse processo de aprender. E aí, na beleza, eu conheci pessoas que me levaram até a Kellen, que é da Mentoria Semente, que vocês já escutaram o podcast. Quem não escutou, volta lá pra escutar, gente. Por favor. Tá lá no primeiro episódio. E aí, na beleza, eu descobri que o Senhor me daria um ministério de mulheres. E esse ministério de mulheres, eu entendi que era aquela maca. Porque você que é minha cliente, sabe que não é só uma sobrancelha, não é só uma depilação. E aí, quando eu comecei a caminhar nisso, entender, as pessoas estavam do lado de fora fazendo uma unha, era uma coisa. Rindo, brincando. Quando deitava na minha maca, fechava a portinha, as pessoas falavam de coisas muito íntimas, assim, passei por isso, passei por aquilo, tô assim, tô assado. E eu comecei a falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sei, tem coisas que eu não passei. Como você vai falar de experiências que você não viveu, né? E aí eu falei, Senhor, porque eu acho que todo conselho ele tem que ser pautado naquilo que o Senhor fala, dentro da Bíblia. O que o Senhor acha disso? Porque senão é só a Fernanda achando sobre a vida do outro. E não é sobre isso, né? E aí foi nesse processo todo, eu falei, meu Deus, e agora? O Senhor vai enviando pessoas, né? E aí fui trabalhando com as ferramentas que eu tinha, com o que eu podia, orando, pedindo discernimento ao Senhor, quando a pessoa deitava e falava alguma coisa muito profunda, marcas muito profundas, coisas do passado, eu falava, Senhor, vem aqui. Eu ficava em pensamento, desesperada. Jesus, vem aqui. Jesus, vem aqui agora, que eu não sei o que falar, que eu não sei o que fazer, porque eram mulheres fragilizadas, mulheres feridas. E eu tinha as minhas feridas, né? E muitas a gente nem acessa, porque a gente, né, prefere não. Uhum. E aí foi esse processo. E aí, chegando na pergunta, precisava disso tudo pra vocês entenderem, o Senhor separou uma semente, que é a Michelle, que já esteve aqui também com vocês. E ela falou assim, olha, você trabalha com estética, tem uma amiga que tá montando um espaço. E ela vai precisar de um pessoal de estética. Eu falei, tá, dá meu contato. Fui viver. E aí, logo depois, acho que foi em agosto de 2022, né? 22. A Kellen me ligou, eu tava na academia e desci, falei, oi, e ela. Aí conversamos e aí ela falou, olha, o espaço é assim e tal. Vem, falei, tá bom. E o processo da mentoria, ele não estava acontecendo ainda. Então eu fui pra trabalhar. Cheguei lá, um ambiente muito agradável, né? Ok, vamos caminhando. Mentoria não existia. E aí já tava lá uns 2, 3 meses, não sei precisar o tempo. E aí ela lançou a mentoria, falou, olha e tal, não sei o quê, mulheres, pra semear na vida de outras mulheres. Falei, é isso. É nesse lugar que eu vou aprender pra semear na vida das minhas clientes. Né? Preciso aprender, me encher pra derramar na vida do outro. Bobinha. Falei, ótimo, vou lá. Cheguei lá, e aí, não pode contar como é, mas aí, quem é a Fernanda? Eu falei, sei lá. Tá perdido aí. Então, eu falei, qual é o seu propósito aqui? Eu falei, me auxiliar no processo das minhas clientes, me dar essa autoridade para conseguir auxiliá-las, porque eu não me sentia capaz.
bobinha, Jesus já preparando tudo. E aí cheguei lá, Jesus falou: senta aqui, filha. Deixa eu te contar uma coisa. Falei: oi, Jesus. Tudo Ele me bom? virou do avesso, ele fez tudo, todas as marcas vividas, todos os traumas, tudo que eu precisava me libertar, o Senhor me bagunçou, gente. Só quem viveu a mentoria sabe, né? O quão profundo é. O quanto o Senhor trata raízes que a gente quer guardar. A gente pega assim a areiazinha, taca lá dentro, pra esconder a fofa, a terra, assim, sabe? E o Senhor vai tirando de pouquinho em pouquinho pra tratar as nossas raízes. Porque se a gente não trata as nossas raízes, como a gente trata o outro? Né? Como a gente cuida do outro? A gente precisa ser limpa, né? E isso é um processo diário. Ir se limpando. E aí foi isso. Então, assim, eu aprendi a me relacionar com o Espírito Santo na dependência do auxílio do outro, do cuidar do outro. Então, a minha busca cada vez foi mais intensa por isso. Não foi algo que eu precisava me espiritualizar. Não. Foi vendo quantas pessoas precisavam de auxílio e desabafavam. Às vezes eu estava a primeira vez atendendo uma cliente e a cliente falava coisas muito íntimas, muito difíceis de serem faladas para outra pessoa. E eu falava: Senhor, por que essa pessoa está falando isso? Por que o Senhor está permitindo que essa pessoa chegue até mim? E aí foi esse processo, sabe? Então, assim, eu consegui, aprendi a me relacionar com o Espírito Santo para dar auxílio às outras pessoas. Isso foi a minha mente, né? E depois eu aprendi que não é sobre isso. Aprendi que eu preciso me encher cada vez mais para que eu transborde na vida do outro. E o meu processo foi esse, assim, do relacionamento com o Espírito Santo foi esse. Eu acho que, na realidade, também é sobre isso. Primeiro, realmente, foi o que você falou. Primeiro, a gente precisa se encher, se abastecer, se tratar, né? Pra depois transbordar no outro. Mas porque, assim, a nossa vida, de fato, né? É o que... O Senhor, Ele nos pede isso. Essa comunhão da gente amar os outros, né? Então, e eu até... Você tava falando, assim, vendo toda a sua trajetória. Eu bem queria te falar algo. Queria honrar a sua vida. Meu Deus. Eu me prometi que eu não ia chorar, cara. Eu também aqui, porque não tem como não olhar pra você, não lembrar do como você se permitiu ser cheia pra você transbordar na minha vida, né? O quanto que no início da minha empresa você foi aquela que pegou na minha mão. Meu Deus. A gente chorando em rede nacional, a menina Ai, Morgana, passei rímel, cara. Não, pô, tu sabe que não tem como. Né? E eu lembro de muita coisa assim que você falava pra mim que porque eu falo assim, gente, não é possível, a Fernanda olha que tudo que a Fernanda tá fazendo por mim. Você ia pra evento comigo. Você pegou literalmente na minha mão e falou: vamos. Quantas vezes, né? A gente com batalha na mente lá em casa produzindo caderninho e tudo mais. E a Fernanda, vamos parar, vamos orar. Era assim. E assim começou a Terra Fértil, você fez parte disso. Eu queria te honrar em rede nacional. Meu Deus, eu tenho guardado. Você fazer parte disso. E eu lembro que você falava assim pra mim: Morgana, é o seu sonho. E no meu sonho também me ajudaram. Teve pessoas que também me ajudaram no meu sonho. E eu tô aqui pra ajudar no seu sonho. E aí eu lembro que uns meses depois, quando eu aprendi isso, eu já repliquei pra uma outra mulher, pra Edna, né? Lembra? Inclusive, Edna, um beijo. Te amamos. Melhor bolo. De todos. E aí, eu repliquei isso pra ela, sabe? E o reino é isso. É exatamente o que você falou, a gente permitir o tratamento, permitir passar por tudo que a gente passou, pra gente poder transbordar no outro. Eu sou muito grata, Fernanda, pela tua vida, por ter passado esse processo do início da empresa, que não é fácil, a transição de carreira não é fácil. É algo assim, que foi muito desafiador, você acompanhou de perto mesmo. Enxugou muitas lágrimas, né? A gente já foi muito pro joelho. Você fazendo meu cabelo lá antes do evento, né? Corre. Morgana, não temos tempo pra batalha na mente, né? Morgana, a gente não tem tempo. O evento comendo solto, os prazos, não sei o quê. E era muito engraçado, porque assim, eu não tenho experiência nenhuma com papelaria, né? A Isa tá aí, rainha da papelaria também. Eu não tenho nenhuma experiência, mas ali, quando a Terra Fértil começou, porque a gente se conheceu na mentoria, né? E foi justamente isso, assim, entender o reino é isso.
eu posso pausar, às vezes, um projeto meu para auxiliar alguém, sabe? É legal ver as pessoas brilharem. A gente vive numa sociedade que é uma briga entre as mulheres, não porque eu sou a mais bonita, não porque isso, não porque aquilo. Gente, não é sobre isso, entende? É legal estar na plateia. Quantas vezes ela falava, vamos? Eu falava, não, vai você. A terra fértil é você. Quando chegava alguém para fazer um pedido, amor, você faz isso? Aí eu tomava a frente e falava, faz. Peraí, faz, faz. Aí ela me olhava e eu falava, faz sim. Você não faz nada. Se você falar que não faz nada, você não vai fazer nada. Vambora, vambora, vambora. E assim, é muito lindo ver onde a terra fértil tem chegado, né? Onde o Senhor tem te colocado. E eu creio que assim, às vezes é só um bilhetinho, né? Não é só um bilhetinho. É a palavra do Senhor, assim. Quantas histórias que vai precisar de 4 ou 5 capítulos pra gente contar tudo do que a gente viveu nesse início de Terra Fértil. Mas foi um tempo precioso, não só pra você, mas foi um tempo muito precioso pra mim também. Sim. Muito precioso de aprendizado, de entendimento, não era só eu ajudando a Morgana. Você me ajudou muito também nesse processo, assim. Foi muito lindo que a gente viveu. Foi. E foi esse tempo, né? O Senhor tem um tempo determinado para todas Sim. as coisas, né? Então, aquele tempo foi um tempo lindo. E ver aonde a Terra Fértil está chegando, os voos que você tem lançado, isso aqui tudo acontecendo com a Raíza, óbvio. É uma preciosa também, a gente vai falar. Gente, eu vou chorar mais ainda. Mas, assim, é muito lindo ver. E eu tenho uma frase que eu falo sempre assim: ser feliz é bom. Mas ser feliz com a felicidade do outro é uma coisa assim. Impagável. Quem nunca sentiu, sintam, porque é muito bom, gente. É realmente muito bom ver as pessoas evoluindo, sabe? Eu vivo muito isso, né, no estúdio. Eu vivo muito assim, eu acompanho as pessoas casarem, as pessoas separarem, as pessoas terem filho, as pessoas serem promovidas. E fala pra gente, qual foi, assim, uma experiência que você teve marcante com Jesus? Olha, vou falar, não posso, essa eu não posso contar ainda. Ai, meu Deus. Mas é muito lindo ver o Senhor trabalhar, né? É muito lindo, assim, quando você entende que às vezes não é. O Senhor não permite que nenhuma folha caia de uma árvore, né? Nada acontece sem a permissão do Senhor. E aí, esse processo de entender o que o Senhor quer falar, e é com o tempo. E às vezes a gente acha que é uma voz da nossa mente. Ai, meu Deus. Peraí. E eu sempre peço confirmação. Falo, Senhor, confirma. Porque eu acho que sou eu pensando. Eu acho que sou eu fazendo. Vou contar essa última que o Senhor fez. Posso contar tudo. Mas é muito assim. Tava em conversa com a Kellen. E a Kellen lançou lá. Isso. Aí eu falei, olha, vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar. Vou pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, pra saber se é isso mesmo, né? Porque é muito difícil caminhar sem Jesus, gente. Ai, vocês que caminham sem Jesus, cara. Volta É correndo. muito difícil. Cara, se eu soubesse isso, se eu tivesse a maturidade espiritual que eu tenho hoje, quando eu tinha 20, eu não tinha passado metade das coisas, Sim. cara, que eu passei, que foram necessárias, mas que não tinham necessidade, porque a gente é desobediente, porque a gente não quer andar. Ai, não quero. Ai, sou muito nova. Ai, não sei o quê. Não. Andar com Jesus é mó legal, cara. Vem andar com Jesus, gente, é muito bom. Porque a gente anda assim no sobrenatural. E aí, ela lançou essa pergunta e eu falei, tá. E aí, não sei se vocês conhecem uma plantinha chamada dente de leão. Uhum. Que é aquela florzinha redondinha que você assopra e ela vai espalhando. E ela não tem um significado bíblico, né? Ela não tá na Bíblia. Mas a gente entende que quando você sopra, cada sementinha daquela, ela vai voando por metros, por quilômetros para chegar em algum lugar. E ali ela se deposita e ali nasce uma nova florzinha. E aí, uma vez a gente estava numa reunião, não sei nem se tava. Foi uma reunião externa, um café da tarde com amigas. E aí tava eu e Kellen, e a menina explicou isso, né? E aí, fiquei com isso do dente de leão, quando vejo, assopro, bonitinho, nananã. Sem simbolismo, pelo amor de Deus, mas Uhum. tendo esse entendimento. E aí, terminei a conversa com a Kellen e nem fui orar. Tava atrasada pra fazer almoço, e a dona de casa vai me entender. Correndo pra fazer as coisas e tal. Esse domingo. Não, foi domingo? Foi domingo. Foi sábado. E aí falei, ok. E aí tô lavando a louça, fazendo as coisas. E quando eu terminei, fui forrar a mesa. Tinham 2 espécies de dente de leão em cima da mesa. E assim, gente, onde eu moro não tem
árvore, não tem mato, assim, não, é tudo casa. No máximo tem as plantas de dentro de casa das pessoas, não tem uma árvore enorme atrás. E aí esse processo todo, eu falei, peguei um potinho pequenininho, coloquei dentro. E quando eu tava colocando dentro, as 2 espécies, o Senhor falou comigo, especificamente, o que que era aquele dente de leão maior, que depois eu descobri que não era, e uma menor. E aí o Senhor falou comigo. E assim, eu não sei se vocês já tiveram, eu sei que vocês já tiveram essa experiência do Senhor falar, né? A Raíza até comentou no podcast que eu vi. Porque é muito louco. E aí o Senhor responde. Gente, eu nem orei. Eu nem orei. Tá vendo a importância de se relacionar com o Espírito Santo? Tá vendo a importância da gente ter a sensibilidade de estar atenta? O Senhor, ele dá sinais a todo momento. O Senhor fala com a gente a todo momento. Só que a gente, às vezes, está ocupada com a louça, a gente está ocupada com a casa, a gente está ocupada... Não chora. A gente está ocupada com o horário, a gente está ocupada com... Cara, e Jesus está ali, sentadinho assim, ó. As demandas são tantas. As demandas são tantas que a gente quer tudo para agora. E é tão simples. E é tão simples. Aonde você tá sentada. Às vezes no Uber. Esses anos de atendimento, estando com mulheres, o Senhor sempre me disse assim, quando ele falou que me daria um ministério de mulheres, eu entendi que não era na igreja. Porque às vezes a gente quer cargo, a gente quer título. E quando ele voltar, isso não vai valer de nada. Isso não vai valer de nada. Ele vai falar assim, quem é você? Eu não te conheço. Sabe por quê? Porque não é sobre isso. Aí eu volto, é relacionamento. E quando a gente tá se relacionando, a gente fica atenta. Aí os céticos vão falar, meu Deus, é só uma florzinha. Não é, foi resposta de Deus. Em breve vocês vão saber. Essa florzinha eu volto pra contar. Conta 9, porque a gente não tá aguentando. É porque Jesus, ele é no simples, cara. E assim, e a gente, na verdade, a gente às vezes é muito religioso, porque a gente acha que Jesus vai falar com a gente só quando a gente se colocar no chão do nosso quarto. Quantas vezes o Senhor já falou comigo no meio de uma louça, fazendo comida, dirigindo. Nossa, dirigindo então. São as melhores conversas. Caraca, são as melhores. E as pessoas estão esperando sempre um espetáculo. Alguém vindo, correndo e gritando e falando na sua cabeça. Às vezes, gente. Isso é religiosidade, entende? E assim, não dá. Não, a gente já viveu experiências também sobre isso. A Morgana pensou em algo e eu falhei sem ela ter orado. E até um evento que foi muito resposta pra mim também. Um evento que ela ia e ela pensou, caramba, eu vou sozinha, a Raíza podia ir comigo. E eu liguei pra ela, amiga, você tá preparada? Eu vou no evento. Né? Coisas É muita simples, coisa. né? E olha só, é todos os dias, toda hora. Uhum. Não é assim, o Senhor falou comigo hoje, nossa, o Senhor tá quieto. 7h45 da manhã, não. Cara, toda hora. A gente tá aqui, ele tá falando, quando a gente sair, ele vai falar. E é assim. É. E isso viver é muito bom. Faz um apelo aí agora pra galera. Entregar a vida pra Jesus. Entrega pra Jesus. E um fato sobre essas brincadeiras. Porque assim, o Senhor, ele me quer, por muitas vezes eu me cobrava de ser uma pessoa muito séria. Deixa eu me ajeitar aqui. Tô fora. Gente, Jesus me quer do jeito que eu sou. Eu vou atingir as pessoas da maneira como eu sou, falando alto. Às vezes tá lá no consultório aí, meu Deus do céu, tô eu e Morgana gritando. Tô eu e Nath gritando, tô eu e Raíza gargalhando pra trás. Jesus me fez assim. Ele sabia que eu seria expansiva. A comunicação social que eu fiz lá atrás faz parte disso. Mesmo sendo algo de desobediência que eu teria que ir pra psicologia, né? Mas... E aí, por isso que ele separou a psicanálise pra minha vida. Porque, em nome de Jesus, estou formada. Glória a Deus. Já atendendo meus pacientes. Desse meu jeitinho. Porque o Senhor me fez assim. Vocês estavam falando alguma coisa, queria pontuar o que eu sempre falo. O Senhor, ele é o Senhor do extraordinário. Ele faz o extraordinário. Mas ele tá ali no dia a dia. Sabe? No pontinho. No ordinário. No comum. No comum. O Senhor, ele age no simples. E às vezes a gente quer que um anjo desça do céu e como luz... Acontece, Fernanda? Sim, acontece, óbvio. Mas às vezes o Senhor tá no simples. O Senhor tá no motorista do Uber. O Senhor tá na maca lá onde eu vou atender. Quantas vezes eu abençoo, mas quantas vezes eu sou abençoada
Quantas vezes as mulheres deitam lá e me abençoam e falam coisas que eu tô em oração e elas são resposta, sabe? Então, assim, eu louvo ao Senhor, porque Ele é perfeito. Mesmo quando a gente tá passando por uma. Você pediu pra fazer um apelo, né? Então, deixa eu falar. Mesmo que você esteja passando por algo que você não entende nesse momento da sua vida, saiba que essa batalha, isso que você está enfrentando é um lugar que o Senhor permitiu que você esteja, para você estar habilitada para o próximo passo. Porque no meu processo, esse processo de busca do Senhor, o Senhor, ele me fez levantar de muitas mesas. E como foi doloroso, gente. É muito. E como foi doloroso não vivenciar o que eu vivia antes e não estar com pessoas que eu amo ainda hoje. Mas eu precisei abrir mão. Então, caminhar com o Senhor é entender isso também. Hoje, a Fernanda de hoje, com 40 anos, em dezembro, tá chegando. A Fernanda de hoje, ela precisou passar por esses lugares. Esses desertos que o Senhor permite que a gente passe, eles vão habilitando a gente para os lugares. Hoje, eu tive a oportunidade de estar trazendo a palavra no Jardim Secreto 3, né? E o Senhor a todo momento falava assim, do meu testemunho. E eu falava, Senhor, mas eu não vou ali falar de mim, eu não quero falar de mim, eu quero falar de ti. E aí foi muito engraçado que quando eu cheguei, a Kellen falou a mesma passagem. A gente não combinou, a gente tinha alinhamento e não foi combinado. E ela trouxe a mensagem que eu traria. E eu falei, e agora, Jesus? Aí ele falou assim, lembra que eu te falei sobre testemunho? Vai lá e testemunha aquilo que você viveu. Vai lá e testemunha que você pode chegar no fim do poço, mas você não estava lá sozinha. Porque hoje, se você tá no fim do poço, se você tá em qualquer lugar desse Brasil, desse mundo, escutando essa mensagem, eu quero te dizer que você pode estar no fundo do poço, mas você não está sozinha. O Senhor está contigo. Fernanda, mas eu sou tão pecadora. O Senhor está contigo. Ele renova as misericórdias dele sobre as nossas vidas todas as manhãs. Então, creia que isso que você está passando é para te habilitar para um novo degrau. Para você estar num novo local. Naquele dia do jardim, eu testemunhei sobre o que eu vivi e quantas mulheres foram impactadas. E meu pedido sempre, né, quando eu desci do altar, eu falei assim, Senhor, não pede pra Morgana vir aqui falar, não fala pra Raíza. Porque elas são minhas amigas, então elas vão falar, amiga, você arrasou, foi ótimo. Eu vi Jesus através de vocês, porque elas me conhecem. Manda outras pessoas que eu não sei quem são. E assim o Senhor fez. Ele respondeu através de vida de pessoas. Eu recebi tantos testemunhos, tantos, tantos, tantos. De mulheres que falaram, eu escutei e isso despertou em mim, eu entendo, eu vou sair disso, sabe? Então assim, nada do que aquilo que o Senhor permitiu que eu passasse foi pra me matar. Foi pra me habilitar, sabe? Pra que o próximo degrau seja passado. Pra que eu tenha a autoridade de falar aquilo. Hoje eu consigo falar disso que eu passei sem chorar. Porque o Senhor já curou isso em mim, sabe? E eu sei que eu estive lá pra chegar no próximo nível. E eu tô ainda formiguinha, gente. Pequenininha, bebê na fé. Pequenininha. Aonde, gente? Essa menina tá formiguinha. E no Manda jardim, essa menina. 3 metros de Fernanda. Meu Deus. Gigante, Eu cara. me reconheço, cara. É realmente a glória do Senhor, porque... Não, é assim mesmo. E aí, assim, em resumo, é a gente se permite passar pra transbordar no outro. É sobre isso, é É sobre isso. muito sobre isso. O Senhor é muito lindo, assim. Quantas experiências, né, Raíssa, a gente já viveu. Quantas coisas, quantos choros, né? Quanto amadurecimento. Eu sei que a tua trajetória é bem curtinha, né? Tem o quê? 1 ano? Vai fazer 1 ano agora. Então, e quanta coisa você já viveu, né? Quanta coisa, assim, quanta coisa profunda o Senhor já fez, né? É que a gente não pode contar pra vocês. Mas quanta coisa o Senhor já te habilitou. Olha isso aqui, gente. Vocês não têm noção. Eu acho que vocês têm, não sei se Eu vocês acho que têm ainda não. noção de quantas vidas vão ser impactadas pelas histórias que chegam aqui, pela vida de vocês. O quanto o Senhor vai fazendo através da vida de vocês. E uma coisa muito importante, assim, que eu falo, muito interessante, é que a gente não precisa estar 100%. Não vou aceitar Jesus porque eu ainda... Não, porque Ele te quer do jeito que você é, do jeito que você tá. E ao longo do tempo, se cada vez... Eu não sei se você lembra, eu não sei se você estava na minha mentoria, acho que não, né? A gente fez a primeira juntas? Não, a primeira Foi só não, a só a segunda, né? segunda. Na primeira eu falava assim pra Kellen. Não me bota pra orar. Aí ela, mas eu nem pedi psicóloga. Eu nem pedi. Falei, mas não me coloca pra orar. E aí no terceiro Jardim Secreto está ali.
né, no altar, no lugar de visibilidade, porque desde que a minha caminhada começou, eu entendi que o Senhor me daria oportunidades e que eu não ia desperdiçá-las nenhuma. Eu lembro que no primeiro jardim eu estava servindo no banheiro, no lugar que ninguém quer ficar. No banheiro sujo, enxugando o chão, trocando o cesto de papel higiênico. E eu estava feliz da vida na recepção, recepcionando e fazendo isso. Eu estava feliz da vida ali. E porque servir é servir. Não é sobre lugares, não é onde você é visto, é servir. Porque quem precisa me ver é o Senhor, sabe? E eu lembro que tem um testemunho muito bonito, assim, da pastora Simone, que ela chegou no primeiro jardim, né? A gente estava lá na Igreja Sal da Terra. E aí o banheiro todo ainda em reforma, mas assim, com capricho. A gente levou uma cestinha, com cheirinho, botamos desinfetante com cheirinho bem agradável, fizemos uma cestinha com absorvente, com os cuidados ali, mesmo naquele banheiro muito simples. E aí a gente volta a dizer, o Senhor age no simples, né? E aí, muito engraçado que num outro culto, a pastora Simone entrou no carro e falou assim: não, o que eu fiquei impactada no jardim foi o banheiro. Aí eu, quietinha, falei, fala, Jesus. Oi. Aí, e por quê? A Kellen tinha me chamado pro próximo jardim pra estar no altar. E eu falei, tô tão bem aqui, cara, no banheiro escondidinha. Ai, não quero, não quero ser vista, não quero ser notada. Porque a gente tem medo, né? Mas me lanço. E aí o Senhor foi, e a pastora Simone foi fundamental, sabe, pra isso, pra falar. O banheiro foi um lugar que me fez refletir, porque estava tudo tão bem cuidado, tudo com tanto carinho. Porque é pro reino, sabe? Não é pra mentoria, não é pro jardim, não é sobre ninguém, é sobre o Senhor. Sobre o Senhor. E aí ela contando que foi impactada ali com aquele banheiro cuidado e eu chorando dentro do carro. Ela, o que que foi? Eu falei, eu era responsável do banheiro. Ela, meu Deus, olha como Deus faz. Então assim, tá vendo? É esse lugar de querer estar próximo ao Senhor. Sei onde você me quer. Pergunta ao Senhor. Ai, mas eu escuto muito as meninas falando assim, as mulheres no geral. Eu não sei qual é o meu dom, qual é o meu talento. Eu não sei. Gente, você vira ao Senhor. Sabe? Sabe onde foi meu primeiro púlpito? Sabe onde as minhas primeiras mensagens aconteceram? E eu ainda sou tchutchuqui, pequenininha. Foi na minha maca. O ministério de mulheres que o Senhor me deu foi ali. Eu comecei a cuidar das mulheres ali, sabe? Então, assim, faça o que o Senhor tem te dado, faça com excelência, porque é pro Senhor. Se é para limpar um banheiro, limpe com excelência. Se é para estar no altar, vá lá e leve a palavra do Senhor com excelência. Se é para estar na cozinha, faça com excelência. É uma frase que eu levo desde a época que eu trabalhava em escritório. Faça como se fosse para Deus. Para Deus você vai fazer de qualquer maneira? Não, você vai fazer com excelência, não é? Então faça o seu com excelência e o Senhor vê isso. Isso agrada o coração do Senhor, né? Trabalhar com amor pelo outro. O primeiro mandamento qual é? Amar uns aos outros. Então você precisa amar. E amar é cuidar, né? Sim. É sobre isso. Isso até acho que é em Colossenses que fala, né? Fazer tudo, fazer de coração pro Senhor, né? Então é diferenciado demais. Andar com Jesus é muito diferenciado. E eu me emociono muito com essa história, Fernanda, porque eu também já estive lá no fundo do poço, né? De repente a gente estava lá juntas. Aqui, ó. E assim, hoje caminhar com você, hoje tendo você como minha líder, por exemplo, no Florescer, foi tão especial, talvez por causa disso, talvez porque a gente tenha tido a mesma dor. E eu me abrir com você e falar, Fernanda, eu tô com muito medo. E você vinha pegar na minha mão e falar assim, calma, tá tudo bem, eu também tô com medo, mas vamos juntas. Vamos vencer isso juntas. Isso é tão precioso. Porque pra você é desse pequenininho, desse tamanhozinho pequenininho. Só que pra mim também. E a gente juntas vai ficar gigante, entende? Sim, sim. Por isso que foi tão importante pra mim. É por isso que eu admiro tanto a mulher que você é. Não só mulher, mas a mulher de Jesus que você é, sabe? Ai, meu Deus. Sem chorar. Preciosa. Não, eu me preparei emocionalmente pra não chorar, porque passei rímel. Então não dá pra chorar, gente. Já chorei, já enxuguei assim, olhei pra cima. Mas é muito difícil falar de Jesus e não se emocionar, né? É muito difícil falar daquilo que ele fez, porque é sobre ele. Sabe? Eu costumo falar que assim, céus e terras passaram, mas a palavra do Senhor não vai passar, né? Então é sobre isso, é sobre o Senhor. Se por acaso acontecer de, ai, Fernanda se foi.
a palavra do Senhor, ela continua, virá outra, sabe? É porque às vezes a gente vive com o ego tão inflado, a gente vive com eu. E não é sobre eu, né? Não é sobre o nosso eu, é sobre Jesus, sabe? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, e o Senhor levou mulheres até a minha maca pra dizer isso. Eu vejo você tão profunda com Deus. E eu falava, nem sou, gente, nem sou. Mas não era eu. Era o Senhor através de mim. Fernanda, eu consigo me abrir com você e falar de coisas tão profundas que eu não consigo falar com ninguém. Né? E eu sei que isso o Senhor já estava me habilitando para minha nova profissão, né? Falando de transicionar de carreira, né? Com a palestrante aqui. Mas é sobre isso. O Senhor me levou na estética para me aprimorar para minha próxima profissão. E assim como lá na faculdade que ele me pediu psicologia, ele me apresentou mulheres que me levaram à psicanálise, né? Lá no Semente. Por isso que a gente ama o Semente, por isso que o projeto é tão querido, porque não é sobre o projeto em si, é sobre o que o Senhor faz lá. Exatamente. E só quem vivencia, só quem tá lá dentro é que consegue mensurar aquilo que o Senhor faz, né? O Senhor faz fora? Faz, mas para mim, a minha experiência foi lá. Foi estando com mulheres que me auxiliar. Porque assim, caminhar com Jesus às vezes é difícil. Porque a gente não quer abrir mão, né? A gente não quer vivenciar. E o Senhor separou cada uma ali especial, sabe? A Alessandra é uma preciosa. Eu não quero falar o nome de ninguém, porque senão vai ficar... Vai esquecer, Mas assim, todas são excelentes, sabe? É porque a Ale foi uma mulher muito importante pra mim, que me auxiliou no processo da caminhada, de como ler a Bíblia, de como entender aquilo que estava escrito. Porque não é só ler, você precisa ter um entendimento, sabe? Então, assim, foram tempos preciosos que foi a partir da mentoria, não foi na mentoria, né? E assim, a gente escolheu isso, eu escolhi abrir mão de um tempo de fazer algo pra mim, pra estar com Jesus, pra fazer a leitura da Bíblia. Eu lembro que a gente fazia 10 horas um sono, gente, às vezes um sono. E amém, a gente conseguia, sabe? Mas por quê? Porque eu tinha você, Raíza, porque eu tinha a Alessandra, porque eu tinha tantas outras que me auxiliaram no processo. Caminhar é muito difícil sozinha, né? Então o Senhor levanta mulheres para que a gente possa estar nesse nível. E aí me apresentou mulheres que me levaram à psicanálise. E para honra e glória do Senhor, eu já estou atendendo, né? Fazendo lá meu estágio bonitinha. E creio que é o começo de uma nova história, é o começo de uma mudança de profissão que transicionar é difícil. Mas eu creio que se o Senhor me colocou nesse lugar, é porque ele já havia falado isso há 10, 15 anos atrás. E hoje, graças a Deus, eu tive um entendimento, fui obediente. Então é sobre isso. E viver com Jesus, a gente vai acabar renunciando coisas que a gente ama, né? Isso vai doer. Porém, com o tempo se torna tão prazeroso entender que estar no centro da vontade do Senhor é a melhor coisa que existe. E saber que a gente tá fazendo aquilo ali pra algo maior, pra Ele, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, assim, pode até no início ser doloroso, assim como as minhas renúncias foram muito dolorosas, né? Mas depois a gente olha assim, ai, por que eu não larguei isso antes? Caraca, é muito legal ter esse Deus. Por que eu não Esse fiz Deus é isso muito antes? maravilhoso. Bem E a gente não quer, né? A gente não quer, É porque bem a gente isso. fica presa no nosso eu. Cara, se a gente for contar assim, o quanto eu tinha e o quanto eu tenho hoje, e o quanto eu sou mais feliz hoje sem ter aquilo, sabe? Então, assim, é esse processo de aprendizado. Se você falasse pra Fernanda de 2010, o que a Fernanda de 2025 tá vivendo, eu ia falar. Você Impossível. é louca, nunca, jamais, em toda a história do Brasil e do mundo. Nunca. Mas o Senhor, ele vai de passinho em passinho, né? Porque o Senhor, se ele contar pra gente, se ele voltar agora, sentar aqui na mesa e falar assim, Morgana, isso vai acontecer na sua vida, Raíza, isso vai acontecer na sua vida, a gente fica louca. A gente fica louca. Então o Senhor, ele vai dando cada porção pro dia. Hoje, eu vou revelar isso. Aí você fala, meu Deus! Não quero! Manda aquelas figurinhas de WhatsApp, né, Raíza? Tá desmaiando. Aquele bonequinho escondido. Dando a porção. Imagina se ele falasse tudo, né? A gente não ia aguentar. O coach tinha corrido.
A gente corre com um pouquinho. Mentira, que tu não corre mais, não. Ninguém corre mais aqui, hein? Que isso? Não temos tempo. Para ter batalha na mente. É sobre isso. Eu, hein? Batalha na mente. Uma hora dessa, Uma hora dessa, Morgana. batalha na mente. Vambora! Mas é isso, é uma incentivando a outra, né? É Quando isso. uma pensa, como diz é que a outra bom. tá ali, sendo um Arão, um urso, segurando nos braços. Vou contigo, tô bom. contigo. E eu aprendi isso especificamente com você. De essa coisa do... A felicidade do outro é a minha. Eu vou segurar na sua mão porque depois você precisa segurar na mão de alguém, né? Hoje sou eu colocando o meu eu no bolso. Deixa eu dar um pause aqui nos meus sonhos. Pra colocar a mão na massa no sonho da outra, né? Eu aprendi isso muito com você. E é muito lindo quando a gente consegue viver uma vida assim, sem competição, porque na verdade a gente faz parte do reino. O reino é um só. E vai todo mundo, a gente crê que vai todo mundo pro mesmo lugar, A né? gente Que quer, a gente quer, a gente tá fazendo por aí. Porque é prazeroso viver, né? Pela recompensa em si, mas é muito prazeroso, né? Porque, na verdade, a gente... eu busco ter esse estilo de vida, viver o céu aqui na Terra, né? Esse é o estilo de vida que eu tenho buscado. Então, é isso. Né, e a gente já escutou isso, o pessoal na internet falando, porque ser crente abre mão de tudo, porque Jesus cobra que abra. Não, gente, a gente abre mão porque a gente sabe quem a gente conheceu, né? Que tudo. Que tudo. O que é tudo? Que tudo. Gente, a palavra do Senhor A balada é tudo. de que mais vale um dia na presença do que 1000 longe dela. Então, a gente quer a presença do Senhor. Gente, serve Jesus na moral, cara. Faz apelo aí de novo, vai, por favor. Na moral, é muito bom, gente. Vocês não entendem. O couro comendo tudo, né? E tu aqui, ó, glória a Deus, aleluia. Gente, Andando sobre as águas, tá pensando o quê? A tempestade como lá, ó? Comendo solto. E a gente aqui, ó, no barco. E Jesus, Jesus depois vem, caminha sobre as águas. Consegue sim, vem. Entendeu? Então, assim, não dá pra explicar Não, quem tá. vive essa presença do Senhor pra quem não vive, porque, de verdade, a gente parece louco. A gente parece loucas. Tipo assim, gente, como que a Morgana tá todo dia na igreja? Gente, a Raíza? Porque sempre vai ter alguém pra diminuir você. Sempre vai ter alguém pra dizer assim, pra duvidar da sua fé. Sempre vai ter alguém pra falar assim, ué, mas você não fazia isso? E eu entendo que não é sobre a pessoa, sabe? O inimigo, ele vai usando as fragilidades que a gente tem ao longo do caminho. Porque são fragilidades, a gente sabe. Eu não me acho santa, eu não me acho 100% correta, eu não me acho, sabe, perfeita. É no dia a dia. Não é, Tá caminhando. Tá caminhando. eu tenho aprendido isso. O Senhor vai me chamando, Fernanda, te chamei pra isso. Eu falo, mas eu não tô pronta. Mas ele falou, não pedi pra você estar pronta, eu te chamei pra isso porque eu sei da sua capacidade. Eu sei. E uma coisa que eu sempre falo, você precisa saber quem você é em Cristo. Mas a Fernanda é feia, mas em Cristo eu não sou. Dá licença. Mas a Fernanda não tem capacidade, mas em Cristo eu tenho. Então, assim, quando você sabe a sua identidade em Cristo, fica muito mais fácil você caminhar. Porque as pessoas vão te diminuir, as pessoas vão falar. E muitas das vezes a nossa mente nos leva para esse lugar. Sabe? Os nossos traumas, as nossas dores, as nossas raízes que ainda não foram curadas. Mas eu aprendi que caminhar com Jesus é ir se curando no caminho. É ir se limpando no caminho. É ao longo do dia. Hoje eu consegui isso, amanhã eu consigo mais. E aí aos pouquinhos a gente vai caminhando. Porque se no primeiro convite que eu tiver, que a Kellen me fez e eu não tivesse aceitado, não sou capaz. Eu não estava vivendo as coisas que o Senhor tem feito, sabe? Eu não estava vivendo estar na frente de um projeto tão lindo, tá falando com a autoridade ali dada pelo Senhor para 180 mulheres, impactando a vida das pessoas através da palavra do Senhor. Se eu me diminuísse para caber naquilo que a minha mente me levava, eu não estaria ali, sabe? Para falar em nome do Senhor, porque nada vem de mim. Nada é a Fernanda. Eu não quero que a glória seja minha. A glória, a honra é do Senhor. É tudo por Ele, para Ele. Todas as coisas são para Ele. E quando a gente fala assim, abrir mão de tudo. Que tudo, gente? Que tudo? Cara, vocês já viveram no mundo, vocês já estão vivendo
dentro da igreja com o Espírito Santo, se relacionando. Se eu parar pra pensar que tudo que eu tinha antes de Jesus, gente, eu não tinha nada. Nada. Tem uma coisa que eu falo sempre: 0 vezes 0 dá 0. Zero. Mas com Jesus, 0 vezes 0 dá tudo. Uhum. Sabe? Porque ele é o Age, ele é o ômega, ele é o dono de tudo. Sabe? Se não fosse ele. Ai de nós, cara, se não fosse ele, se não fosse estar debaixo da misericórdia dele. Sabe? Se todas as manhãs ele não lançasse sobre nós as suas misericórdias, o que seria de mim? Quem era a Fernanda? Se não fosse o Senhor. Nada improvável. É porque tem muita coisa assim que a gente ainda não tá preparada, né, pra expor. Quem seria a Fernanda pecadora, Fernanda improvável, Fernanda que não se sente amada, Fernanda que não se sente incluída. Quantas coisas eu rompi, quantas coisas eu venci, quantas coisas. E foi em Cristo. Eu decidi. A decisão foi minha. A decisão foi minha. Mas foi o Senhor que fez. Não foi. Não foi, gente, pela força do meu braço, é pela força do Senhor. O Senhor, ele age, sabe? Onde não existe nada, o Senhor faz acontecer. Então, é sobre isso. Então, eu sou apaixonada por Jesus, entendeu? Então, vamos caminhar com Jesus, sim. É difícil? É, gente, é. Não é fácil. No mundo tereis aflições. Mas é bom pra caramba. É bom demais, é bom E falando demais. sobre isso que você falou, se o Senhor entregasse tudo de primeira, recentemente, tem talvez 2 semanas, eu escutei o Senhor me falando qual era o meu propósito. E diferente de tudo que as pessoas humanas já tinham me entregado, foi algo muito diferente. E não foi fácil, eu fiquei em desespero. Eu liguei pra uma amiga, falei, socorro, o Senhor falou isso, isso, isso. Aí fiquei, não vou nem falar isso em voz alta. Daqui a pouco veio uma pessoa e falou assim, me fala porque eu já sei. Meu Deus. O Senhor falou com você hoje, me fala que eu já sei. Aí eu falei pra pessoa, a pessoa falou assim, eu já sabia. Era exatamente isso que ele tinha me falado. Eu liguei pra Morgana e falei, amiga, pelo amor de Deus, aconteceu Não, isso. e ela não me falou, ela me mandou por escrito. Eu tava com ela no telefone. Textos desse tamanho, que Aí Não, foi só uma palavra nesse dia. Aí ela falou assim, não tô preparada pra falar em voz alta. Eu falei assim, então tá bom, escreve. Aí ela, tá bom, vê aí. Aí eu aqui com o WhatsApp, com o celular, aqui, com ela falando. Aí ela escreveu, né, o que que era. Por que era? Não. Fala que eu te falo. Tá. Depois vai mandar mensagem. Vai mandar mensagem. Desse tamanho o texto. Eu amo. Porque de verdade a gente não tá preparada. Você imagina se eu tivesse escutado isso no dia 1. Não. Corre na hora, Gente, cai dura. Hoje, depois desse tempo todo, eu ainda fiquei nervosa, né? E você sabe qual. Não sei se tinha a ver com o ministério. Tem a ver com o ministério? Porque você sabe qual é o seu ministério, né? Uhum. Então, tchau, gente. Corta, Jorge. Só cortar só não, Jorge. Mas é isso, gente. Porque de Ai, verdade a gente não tá emocionante. preparada. A gente precisa ir dando passinho por passinho pra eu estar preparada pra receber isso. É fácil? Não, não foi fácil. Ainda bem que eu tenho pessoas pra dividir isso, porque não foi fácil. Mas assim, caraca, sabe? Ainda bem que cheguei até aqui. É. Se eu tivesse com Jesus, gente. Ah, tinha- condição. É. Na hora. Fartou. Também é a questão da maturidade, né? O Senhor, ele não vai dar algo pra gente que a gente não vai saber, né, manusear aquilo ali, né, lidar com aquilo ali. Então é tudo muito gradativo mesmo, aquela velha historinha, né? Um pai não vai dar um carro pra um menino de 7 anos de idade, porque não vai saber dirigir, não tem maturidade pra aquilo ali. Né? Assim é o Deus faz com a gente, né? O nosso pai faz com a gente. Sim. E a gente precisa entender isso, né? É sobre isso, né? Caminhar com Jesus é bom. Caminhem com Jesus porque é bom. Faz o apelo aí de novo. É. Você tá aí, escutando, tá na Flórida escutando esse vídeo. Cara, por que eu sou assim, né? Profético. Você tá aí longe, escutando, saiba que tem um Jesus que te ama. Mas por mais que você se sinta sozinha, como eu já me senti, como o espírito da morte, ele já me assombrou, ele já esteve ali. Eu tentei contra a minha vida várias vezes, várias vezes. Eu não cheguei a tentar, mas o pensamento estava ali, sabe? O pensamento de morte, ele estava ali. E não era sobre morrer, era sobre não sentir aquela dor. Era sobre parar de sentir aquela dor. Só quem já passou sabe qual é essa dor. E aí, muitas vezes... E eu sei que naquele momento eu não estava tão profunda no relacionamento com o Senhor, mas eu vejo que o Senhor estava ali comigo. Porque quantas vezes eu não tentei, porque eu sabia que o Senhor estava. Porque eu sabia que minha mãe estava orando, porque eu sabia, mesmo sem saber,
né? Porque a minha mãe ora, minha mãe é uma mulher de oração, né? Assim, se eu for relatar coisas que minha mãe já viveu, gente, minha mãe Vou é mãe chamar na ela no moral. podcast. Ela não vai vir. Mas assim, minha mãe ficou por período, eu não sei quanto tempo vocês já fizeram jejum. É difícil, né? Minha mãe já ficou 2 anos ininterruptos fazendo jejum. Essa é minha mãe. Sabe? Ela tinha um propósito dela, né? Bem grande, Imagino. difícil. Cabuloso. Mas foram 2 anos jejuando. Então, assim, é sobre isso. É sobre as sementes que minha mãe plantou na vida dos filhos, sabe? E eu sabia que naquele momento só o Senhor me tiraria daquele lugar. Então é sobre isso. Se você tá passando por um processo desse, se você tá no fundo do poço, saiba, o Senhor, ele tem misericórdia para te dar. Se permita, esteja, busque pessoas. Eu sei que quando a gente tá nesse processo, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer viver, a gente não quer nem tomar banho. Imagina falar com alguém sobre as nossas dores. Mas procure ajuda. Eu hoje tô na área da saúde mental porque eu entendo que cada vez mais a vida cotidiana que a gente vive vai levar a gente para esse lugar. É tudo para hoje, é tudo para ontem, é tudo com prazo, é tudo com. E tudo bem que é assim, mas a gente precisa lidar com isso. A nossa saúde mental, ela precisa estar em primeiro lugar. Sabe, se você não cuida da sua saúde mental, não adianta você ir pra academia, não adianta você fazer dieta, não adianta você. Sabe? Então, assim, eu entendo que o Senhor, ele une tudo. Você precisa estar com o espírito se relacionando, ok. Mas você precisa estar com o corpo, ok. Você precisa estar com a mente, ok. E a mente, ela tem o domínio de tudo, porque a mente te leva pra esse lugar de que você não pode, de que você não é. É espiritual? É. Muitas vezes. O inimigo, ele se apropria disso, que já está em você. Então, você precisa cuidar de você. Então, busque auxílio, busque. Na internet Ajuda. tem vários canais de auxílio, de ajuda, né? Procure um psicólogo próximo, um psicanalista, para esse auxílio mesmo, né? Porque a Kellen até fala sobre isso, sem santidade, sem sanidade, não há santidade. Então a gente precisa estar são para entender aquilo que o Senhor está falando. Porque muitas vezes fala assim, estou escutando uma voz. Às vezes é o Senhor falando contigo e você não está entendendo. Então você precisa estar sã para entender aquilo que o Senhor faz, entendeu? Então é esse processo mesmo de autoconhecimento. A terapia, ela te leva para um lugar de autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Saber quem você é em Cristo, sim, mas você precisa ter controle do seu eu, né? E a terapia te auxilia nesse processo de aprendizado, dessa caminhada. Romanos 12 fala, né, que a gente precisa passar pelo processo da renovação de mente. Como eu tenho aprendido sobre isso e eu tenho entendido o quanto que isso é poderoso, a gente começar a declarar para nossa mente, Deus é bom, Deus está sempre de bom humor, milagres são reais para Deus, sabe? Começar a declarar isso para nossa mente, porque se deixar, a gente fica com a nossa mente tão atordoada de tanta notícia ruim. Ah, porque fulano tentou se matar. Ah, porque aconteceu isso. Cara, loucura. E a gente precisa passar por essa renovação de mente. E a renovação de mente, Metanoia. na palavra, é a metanoia, isso. Mudança de mente, assim. Precisa. E a gente, a nossa vida, né? A Morgana de hoje, a Raíza de hoje, a Fernanda de hoje, são pedaços daquilo que foram acontecendo ao longo do caminho. Coisas boas, mas às vezes coisas ruins. E normalmente o que a gente faz? A gente interioriza. Quantas vezes você tá péssima e alguém chega e fala assim pra você, tudo bem? E automaticamente a gente responde, tudo bem. Ok, que a gente não precisa estar expondo as nossas feridas pra todo mundo, mas a gente precisa desse tempo. A gente precisa entender o que a gente sente. Se a gente não sente, na verdade a gente sente involuntário isso. Mas se você não cuida daquele sentimento, ele volta como doença. Por isso que a gente está vendo uma grande parcela da sociedade. Quem hoje não é ansioso? Verdade. Quem não tem ansiedade? Quem não toma um ansiolítico? Quem não toma um antidepressivo? Quem não toma um calmante? Não, eu também não. Aleluia. Mas assim, é difícil mesmo, é difícil mesmo. Mas para pensar, 3 pessoas. Só que na nossa mesa nós estamos em 3 e 2 já passaram por isso. 2 já estiveram lá precisando de medicações. Que são assim, importantes, 3 né? também, tá? Eu já também usei.
Mas somos o quê? Libertas pelo sangue de Jesus. É isso. Entende? A gente entende o lugar do Espírito Santo. O Senhor, ele faz. O Senhor ressuscita a morte ainda hoje. Não é só lá no tempo da Bíblia, não. O Senhor faz o extraordinário ainda hoje. Mas a gente precisa. E o Senhor nos deu ferramentas para isso. E eu escuto muita gente chegar no consultório e falar assim: Fernanda, eu tô com falta de Deus, por isso que eu tô assim. Não é falta de Deus, gente. Não é. A sua mente tá doente. Lembra que eu falei lá do ortopedista? Quando você tá com dor no joelho, você não vai no ortopedista? A sua mente tá doente. Ela tá te levando para esse lugar, né? A gente precisa do Senhor, claro. Ele é o ar que nós respiramos. Mas o Senhor nos deu ferramentas para conseguir nos livrar daquela doença. Então a gente precisa procurar o que é aqui no plano real. A gente precisa procurar ajuda, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do psicanalista, a gente precisa da medicação. Precisa. Mas você não pode se apropriar daquilo. Você não é aquilo. Você. Tem uma coisa que eu falo sempre também. Você é junção daquilo que fizeram com você. Ao longo do seu processo, cada um foi deixando um pedacinho em você, né? Olha, sua mãe te ensinou isso, e aí por isso que você faz o arroz com alho, por isso que você faz o arroz com cebola. Aí eu venho nessa manhã dizer, nessa tarde, nessa noite, não sei que horário você vai ver, a gente não precisa ser. Às vezes a gente vai carregando pedras no caminho, aí sua mãe, seu pai fala, você é burra, você pega a pedra do burro e coloca aqui, ó, na mochila. E você vai caminhando, só que a gente vai pegando isso, vai colocando. Essas coisas ruins vão colocando, vai colocando. E aí quando você vê, você tá com essa mochila pesada, carregando coisas que você nem precisa. E aí entra o Senhor. Porque o Senhor diz que você não é aquilo. E aí a gente volta a dizer da identidade do que o Senhor. O Senhor, ele diz que eu sou amada, que eu sou querida, que eu sou redimida, que eu sou perdoada. Então é essa Fernanda que é a Fernanda verdadeira. Não a Fernanda que vivenciou e foi colocando as pedras aqui, ó, na bolsa pra levar. Quantas vezes a gente vai tendo maturidade espiritual, né? E hoje, por exemplo, eu consigo identificar. Você não é a sua dor, sabe? Ela fez parte do seu processo, mas você não é a sua dor. Eu não sou a depressão que eu tive. Eu não sou. Eu sou curada, eu sou liberta, eu sou amada pelo Senhor. O Senhor não me fez para ter essa doença. E eu abro mão dela. Porque a gente tá vivendo num período que as pessoas querem ter as coisas. A gente brinca, né, do TDAH, porque eu sou esquecida, porque eu sou atrasada. Eu não sou o TDAH. Eu não sou. Eu tenho, mas eu não sou. Eu tenho e uso ele pra... Ai, meu Deus, tô atrasada, foi o TDAH. Esqueci seu aniversário. Quem me conhece sabe. Mas não é sobre isso, sabe? Eu não uso ele de muleta pra falar, sabe aquelas pessoas que você chega próximo e fala assim, ai, tô cansada. Uhum. Ai. Cara, também tenho problema, também tenho questões, todo mundo tem os seus problemas. Só que eu escolho viver bem, apesar de ter problemas. A gente vai ter, eu costumo falar isso em consultório, fecha o olho. Imagina, lembra da última vez que você não teve um problema pra resolver? Amor, eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos. Depois, com 12, a partir dos 12, já tinha um monte de problema pra resolver. A louca, 12 anos. Mas entendeu? Chegou o boleto, acabou. É isso. Então, assim, a gente vai ter. Só que Jesus nos ensina a, apesar de, sou feliz. Apesar de ter uma doença, consigo viver bem. Apesar de. E aí a gente vai caminhando. Então fica mais leve. Quando a gente fala que caminhar com Jesus é difícil, é porque a gente consegue ter. Quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo, tudo. Fernanda tá espiritualizando tudo. Gente, tudo é espiritual. Quando você abre os olhos, quando o Senhor abre seus olhos espirituais para que você veja coisas, você fica mais atenta às coisas. Você fala, ué, mas por que essa pessoa tá tendo esse comportamento? Será que é a pessoa? Será que, sabe, é o inimigo se aproveitando daquilo que já tá em você pra aflorar? Entende? Então, assim, é um processo de aprendizado. Mas quando a gente caminha com Jesus, é mais leve. É mais difícil. Porque a gente tem que matar o nosso eu todo dia. Mas é mais leve. Como é mais leve viver com Jesus? Como é mais leve a caminhada? Como eu consegui tirar pedras da minha mochila e falar assim, não, Jesus não fala que eu sou isso? Desculpa, não quero mais.
E aí você vai voltando à vida. Sabe um bonequinho que anda todo caidinho assim? Aí quando você vai tirando essas coisas, aí os feixes de luz vão saindo assim, sabe? E aí você fala, não. E aí as pessoas olham e conseguem ver Jesus através de você. Porque enquanto você permitir que as suas dores, as suas raízes, elas estejam ali apodrecidas, enquanto você não se dispor para limpar, porque você precisa se dispor, o Senhor está ali, à porta. Ele é tão educado que ele não entra. Ele não bota a mão na maçaneta. Ele fala, eu estou à porta E bato. e bato. Mas a escolha de abrir é nossa. Você tem aberto a porta para Jesus? Fazer de novo o apelo. É sobre isso. Cara, a gente veio nesse mundo pra isso, pra falar de Jesus. Às vezes eu tenho que me controlar, porque Ai, é assim, se muito me der bom, uma né? brecha, gente, se me der uma A gente- brecha. Por isso que é importante a renovação da mente, porque todo dia o mundo te fala: Fernanda, tu é atrasada. Fernanda, tu é isso. Mas eu sou Fernanda, tu mesmo. é aquilo. Mas o mundo impõe muita coisa pra você que, assim, não preciso carregar isso. E se você não renovar a sua mente em Cristo, entendendo quem é você, quem é a sua identidade. Não, peraí. O Senhor não fala que eu sou assim, né? Se você não renovar a tua mente, você vai ficar ali sempre parada no que te fizeram há 10 mil anos atrás. E o que te fizeram não é você. Não é. Não é Não você. Às vezes a gente se apropria disso, não é. São rótulos que colocam na gente que, assim, não é isso que o Senhor fala. Hoje eu não me importo mais, sabe? Já há muito tempo, né? Eu acho que a gente já passou muito dessa fase, assim, de se importar com aquilo que as pessoas falam da gente. Sim. Eu sou autêntica, né? A gente aqui, a gente é muito. A gente fala isso, né? O podcast carrega muito a nossa essência. E é sobre isso. E tem que ser, porque é o que a gente é, a nossa verdade, aquilo que a gente carrega, aquilo que o Senhor diz quem nós somos. Ele nos fez assim. Até porque quando ele nos chamou dessa forma. Ele Sim. não falou, abre um podcast e sejam sérias. né? Não, tá Abra um doido. podcast e virem apresentadoras. É. Não, foi com a nossa essênciazinha mesmo. Porque ele é um pai de amor, ele não vai fazer com que a gente tente ser algo que a gente não é. E quem assim, tá aqui buscando performance, a gente chora mesmo no meio, a gente quase derruba a copa, a gente ri alto. É sobre isso. E vai continuar, É entendeu? sobre isso. E assim, o Senhor nos fez única. É isso. O Senhor nos fez única. Já pensou, gente, que chatura, todo mundo igual a mim? Ah, não. Rindo, falando alto. Gente, ninguém ia aguentar. Imagina que loucura. Imagina que desespero, que surto. Não. Eu sou desse jeitinho. Aí a gente encontra umas loucas no caminho igual. Vai ali, ó. Super se Sei que é. identifica. Bate. Mas aí tem uma mais centrada, tem uma mais quietinha, tem uma mais, né, que fala um pouco mais baixo. Vai se tem- complementando, E vai se né? complementando. E assim, e é gostoso trabalhar assim. Que, gente, ia ser muito chato. Já pensou todo mundo assim? Ou então todo mundo, tem que ter um meio termo, né? E aí o Senhor vai trabalhando naquilo. Sabe por que o Senhor me fez expansiva, comunicativa e tal? Porque existem pessoas que precisam disso pra unir. Quantas vezes as meninas do Semente falam assim, ai, mas eu tenho vergonha. Comigo não tem vergonha. Vamos, que eu não tenho nem tempo. Vamos. Olha o prazo. Ou vai ou vai. Ou vai. Ai, mas eu tô com medo. Comecei com medo também. Vem, linda. Vem. É sobre incentivar. Já pensou se a Raíza compartilhou aqui que, ai, Fernanda, me liga, ai, tô com medo. Eu falar, então, vamos, também tô com medo. Pega aqui na vamos minha com medo mão, também. vamos chorar, vamos estagnar aqui. Não. Entendeu? Tô Não com é medo isso. mesmo. Não, vamos lá. Tô com medo também, que Vamos eu não sou também essa loucura toda, não. Entendeu? Essas fortalezas todas, nossa. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor tem uma promessa pra minha vida, ele vai cumprir. Sabe? Eu preciso me lançar naquilo que ele tem colocado. Eu preciso me lançar naquilo que o Senhor quer. Pra minha promessa chegar. Ou é sentar e ficar esperando. Ai, Jesus tem uma promessa. Esperar. Não é assim, gente. Não é assim. Vambora. No caminho a gente vai se ajustando. No caminho a gente vai evoluindo. No caminho a gente vai fazendo. E quando você menos esperar, a sua bênção chega. E quando você menos esperar, o Senhor faz. E às vezes a gente acaba vivendo. Hoje eu vivo coisas que eu orei uma vida toda. Sabe? Outro dia você me perguntou de uma experiência. Essa eu consigo compartilhar no total. Eu né, tenho um casamento, tenho meu esposo maravilhoso, tudo na minha vida. Sabe assim, meu companheiro de vida. Pensar, é só seu esposo? Não, meu companheiro de vida, meu amigo, meu confidente. Top. E ao longo do tempo a gente vem orando pelos nossos maridos, porque uma mulher sábia ora pelo seu marido.
E aí, por muitas vezes, eu estive no ambiente da igreja sozinha, por N motivos. E aí eu orava, sempre falava, Senhor, eu abro mão. Porque eu era de uma igreja, desde de sempre, que era a igreja da minha mãe, né? Fui nascida e criada ali. Minhas amigas eram dali. A gente tem um grupo de amigas que todas engravidaram juntas. Tipo, uma em janeiro, uma em fevereiro, né? Foi nascendo as crianças. Tipo, meu filho é o caçula. Mas foi de agosto pra lá, todo mundo, cada mês uma, pra não ter briga. Pra não ter problema na festa. E aí, amigos do meu filho, né? Eu senti muito de abrir mão da igreja, mas eu entendi o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero caminhar com ele. Aí o Senhor respondeu, então você precisa abrir mão da igreja. Eu falei, Senhor, deixa eu te contar, eu sou nascida e criada aqui, é meu pastor, me casou, me batizou. Como que eu vou? Não existe. Deixa eu te contar. Senta aqui, Jesus, pra me te contar uma coisa. Não tem como. Aí o Senhor rindo, né? O Senhor deu esse sorriso, falou, deixa eu te falar, filha, é tudo meu. Eu sei, menina, vambora. E Jesus, deixa eu te explicar. Que você, de repente, o Senhor não sabe. Gente, louca, né? Mas aí meu relacionamento com Jesus é esse. Eu sou assim. E aí eu falei, Jesus, não tem como. Vou te provar aqui por A mais B que não tem como eu sair dessa igreja. Como que eu vou sair dessa igreja? Minha vida tá aqui, minhas amigas estão aqui, os amigos do meu filho estão aqui, meus amigos de adolescência. Não tem como. E aí o Senhor falou, você não tem orado? Eu vou te responder. Você precisa obedecer. E aí eu comecei a obedecer. Falei, então tá, então vou orar. Senhor, me leva pra onde meu esposo vai caminhar. Senhor, eu me liberto de tudo que eu vivo aqui é bom, mas eu sei que contigo é melhor. Sabe? E deve ter quase um ano, eu me peguei, o Senhor falando sobre isso comigo. Porque a gente ora, o Senhor faz e a gente esquece. Uhum. Ah, já fez. Senhor, eu quero um copo de água. Aí, oro. Ai, tá o copo aqui. Ai, obrigada. A gente nem volta pra agradecer. A gente nem volta. Às vezes a gente volta, mas assim, no geral, coisas pequenas, a gente. Sabe? Por isso que eu vivo o simples do Senhor. E aí, num culto da família, eu tava sentada, porque eu tava com dor na perna e meu esposo tava em pé. E aí a gente caminhou pra uma outra igreja na pandemia, o Senhor nos levou pra outra igreja. Tava um período sem ir por conta da pandemia. Quando eu entrei na igreja, o Espírito Santo falou: Olá, tudo bom? Eu falei: Opa, como é que tá? E aí ele me levou. Da porta, gente. Da porta. Eu passei na porta, ele já começou a me saculejar. E eu: Opa, tudo bom, tudo bom, tudo bem? Como é que tá? E aí, nesse dia, o pastor fez um apelo muito específico. Essa igreja que eu congrego hoje, ela é uma igreja bem grande. Bem grande. Eu acho que de membro deve ter 2.000 membros, assim, ela é bem grande. E eu nunca vi um apelo que só uma pessoa vai lá na frente. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Nesse dia, o pastor falou assim, esse apelo é pra uma pessoa. E aí, o Espírito Santo já estava falando. Ele falou da palavra de ofertória até a bênção comigo. Especificamente. Aquele culto o Senhor separou para mim. E aí, eu fui lá, perdi a lente. Chorei. Ajoelhada no altar. Minha lente caiu, aí eu cega, assim. Cara, nada comigo é normal. Nada comigo é assim, ai, obrigada. Não tem como, chorando, tudo escorrendo. A lente perdida, com a lente na mão aqui, chorando. Joguei a lente fora. E aí, só eu estive no altar. E aí, tem um momento depois, eles separam uma salinha e fala, né, pra fazer o acompanhamento, tudo isso. E desde então, eu entendi que eu precisava abrir mão daquela outra igreja e caminhar. Fui lá, pedi carta, tudo. Fui aceita como nova membro. Aquele processo todo burocrático. E aí, eu vi o meu esposo caminhar no Senhor. Teve uma quarta-feira que ele falou assim... Falei, poxa, filho, eu não vou conseguir ir quarta. Que é campanha, né? Vou precisar furar, porque tem festa de um amigo do Arthur. Aí ele, não, tudo bem. Eu deixo vocês no shopping e vou pra igreja. Aí eu, Como assim? oi? Fico quietinha, né? Deixa Deus Fingiu fazer. normalidade, né? Tipo, Tranquilo. E ele foi, sabe? Então assim, e aí passou-se muito tempo, teve esse culto da família. Aí eu tava sentada. E aí o Senhor falou assim, lembra a oração que você fez por muito tempo? Aí eu, meu Deus! E aí o Senhor começou a me despertar. São orações de anos. E eu faço. Eu cumpro a promessa que eu te fiz, eu estou cumprindo. Então, assim, creia. Você que ora por alguém, você que
ora pelo seu filho, que o mundo diz que não tem jeito, você que ora pelo seu marido, pelo seu casamento, mulheres, não desistam. Não desistam. O Senhor, ele é perfeito e o tempo do Senhor é perfeito. Às vezes a gente quer que o Senhor nos abençoe agora. Senhor, eu quero agora. Mas agora você não vai ter sabedoria, você não vai ter discernimento para continuar com a bênção que o Senhor te deu. Você não vai ter maturidade. Você precisa entender que o tempo do Senhor é perfeito. Quantas promessas o Senhor me fez e eu aguardo elas quietinha, orando, mas quietinha, sabendo que o tempo do Senhor ele vai acontecer. E também entendendo que talvez não seja tempo para aquilo. Talvez seja algo que o meu coração quer, mas que eu que o Senhor não vai realizar. E tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente fica entristecida, né? A gente quer. Porque a gente é filha, né? Filhos, vocês são filhas, vocês sabem. Mas não é sobre esse tempo. Não é para você essa promessa. Não é promessa, então. Deixa eu corrigir. Aquilo que você pede não necessariamente é o que o Senhor quer para você. Eu aprendi a orar e falar assim: Senhor, faça a sua vontade, mas é verdadeiramente faça a sua vontade. Faça aquilo que o Senhor quer, porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, para que eu vou ficar batendo cabeça com aquilo que eu quero? Senhor, eu quero. Eu exponho, Senhor, eu quero muito isso. Mas antes do meu querer vem o teu. O Senhor quer para mim? Eu quero. É louco, né, falar isso. Mas é sobre isso. Sabe? E aí eu vi o Senhor respondendo aquela promessa. Sabe? Num culto normal. Todo mês tem um culto da família. Naquele culto da família, o meu filho estava dentro do Kids, o meu esposo estava ali. O meu esposo participa das coisas da igreja. Ele tem caminhado, é um processo. Mas eu orei por muito tempo por isso. E eu sei que o Senhor responde, sabe? Então, assim, não desistam. Se o Senhor te disse que vai acontecer, vai acontecer. Permaneça fiel. Permaneça na obra. Quanto mais eu me lancei, quanto mais eu permiti, mais as coisas foram acontecendo. Não é uma barganha, tá, gente? Não é sobre vou fazer aqui porque Jesus vai fazer aqui. Não é assim. Não é assim. É sobre quanto mais eu me permito, mais o Senhor faz. Quanto mais eu me lanço na obra, mais o Senhor faz. Quanto mais eu me estreito meu relacionamento com Ele, mais Ele fala. Mas eu estou atenta às coisas que Ele faz. Quantos milagres o Senhor fez hoje? Quantos? Gente, a gente tá aqui acordada. A gente levantou, tomou um banho. E estamos aqui, falando do Senhor. Quantos milagres? Quantos acidentes que eram para ter acontecido e o Senhor não permitiu? Quantas pessoas não acordaram hoje? Quantas pessoas na madrugada morreram? E a gente tá aqui. Então, isso já é o milagre do Senhor. E às vezes a gente quer um. Oh! Coral de anjos. Não é. A gente quer. A gente queria É mó também. legal, é mó legal essa experiência assim que o quarto começa a girar. Eu não sei vocês, mas eu já tive essas experiências que tu ora, que fala Senhor, uns feixes de luz, pá. É bom pra caramba. Tu termina assim, ó. O corpo todo É muito bom, é muito bom. Mas o Senhor faz o simples, o Senhor me fez levantar, acordar, me atrasar, chegar aqui no tempo determinado. Fui eu. Entendeu? Então é sobre isso. Eu vejo o Senhor em tudo. Ah, mas não deu certo. Não deu certo porque o Senhor não permitiu. A gente se frustra, né? A gente se frustra. Quantos planos você já fez, Morgana? Falou assim: ai, queria muito isso aqui. Aí o Senhor fala: não, querida, deixa eu te falar aqui. Não. A gente se frustra, a gente quer. Quantos planos você já fez? Quero isso, né? Em 2025 eu vou fazer isso. Aí dá 2, 3 planos não dão certo. Aí só lá na frente que a gente tem a capacidade de agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada. Obrigada pelo não. Muito obrigada. Eu posso compartilhar sobre isso também. Eu sempre quis muito ir pra Disney. Olha que bobeira, né? Coisa de criança, de adolescente. E eu fui tentar tirar meu visto lá em 2020. Em 2020, que começou a pandemia, não consegui. Mas agora o Senhor permitiu eu tirar meu visto. São coisas bobas, entendeu? Foi um pedido que eu fiz pra ele lá em 2020, que eu nem era íntima do Senhor. Mal conhecia ele, conhecia de ouvir falar. O inglês já tava fluente? Não tava. Por isso, cara. Continua não estando, mas ele... Mas entende? Mas tá provendo. Aí ele me lembrou. Olha, você me pediu lá atrás. Não foi na hora que você quis, né? Porque, sei, de repente era porque eu precisava ter o Bernardo. Porque foi a partir daí que o Bernardo veio. Enfim, mas são coisas bobas. Que às vezes a gente fica pensando só em grandes milagres, em grandes coisas. Mas até numa viagem o Senhor se mostra presente. Até numa viagem ele vai determinar o momento certo de eu ir.
sabe? Coisas pequenas e bobas como essa, que é o Senhor o tempo inteiro, como você falou. Ele vai estar em tudo, ele vai estar lá nos feixes de luz, a gente se entremelicando, mas ele vai estar num simples visto. Vai estar num simples passaporte também, entende? É isso. Aquilo quando o homem fala não, quando você tem o decreto, não, não vai acontecer. E aí, do nada, que nunca é do nada, acontece. Tá. Aí tu. Aí a gente tem maturidade, né? Pra entender que é o Senhor, tem sabedoria pra dar a honra a Ele, né? Eu não conseguiria, mas o Senhor fez. Porque se não fosse assim, se fosse tudo muito fácil, a gente não ia dar honra ao Senhor. A gente ia achar que era pela força do nosso braço. Não, porque eu consegui. Eu fui lá e tentei o visto de novo e consegui. E não é sobre Não isso. Quando a Eu nem gente, queria, gente. quando a gente entende que é o Senhor, Ele detém tudo. Tudo, tudo. Ah, mas é só um visto, isso aí é humano. Não é? Não é, gente. Aí tem aí a parte do meu esposo também. Eu falei pra ele, ai, Bruno, eu não quero, eu já fui negada aí. Deixa esse sonho pra lá, sonho bobo, né? Sonho infantil. Deixa pra lá, tá tudo bem. Diz aquele, não, você vai fazer e você vai sim. Eu não jejuei, eu não orei, mas o meu marido estava lá. O meu marido estava lá jejuando e orando por isso. Sim. Tem noção? Eu aqui, de boa, falando, não quero. Se não for, tá tudo bem também. E aí, meu visto aí? É porque não era pra aquele tempo e era no propósito do seu esposo, né? Aí a gente consegue olhar assim Eu de tava cima e olhar assim sobre o que o Senhor vai fazer na vida do Bruno, né? Sim. O que o Senhor vai fazer através dele, a experiência que ele vai ter individual com o Senhor, né? A gente sabe que o nosso cargo, né? A gente é a coluna do lar. Então, por muito tempo eu orei. E aí o Senhor falava assim: você precisa ser exemplo. Precisa, as pessoas precisam ver Jesus através de você. Enquanto as pessoas conhecerem Jesus daquilo que você fala, talvez as coisas não aconteçam. Você precisa viver Jesus. E viver Jesus é caminhar, é viver o dia a dia. Porque viver Jesus não é na igreja, viver Jesus é no dia a dia. Viver Jesus é ser cordial, viver Jesus é amar o próximo, viver Jesus é ver uma pessoa, às vezes, que precisa atravessar, você tá atrasada. Só vive atrasada, né? Vocês sabem, vocês me conhecem. Você tá atrasada. Mas o Senhor fala assim: volta e faz. É parar o carro. Tem uma pessoa. Já aconteceu de estar indo pra igreja num curso que a gente estava fazendo, na igreja antiga. E o Senhor tinha um senhor caído na calçada. E aí a gente estava atrasada. Só vivo atrasada. Um fato sobre mim. É sobre isso. Mas o Senhor tá trabalhando. E aí o Senhor falou: para o carro. Eu parei até longe, assim. Falei: Mike, para. Aí a gente parou o carro, voltou, tá tudo bem, tal. Já tinha pessoas assistindo, mas o Senhor, se eu não parasse, o Senhor ia me cobrar. Entendeu? Então, amar o próximo é servir Jesus, é ser obediente. E aí, quando você começa a ter essa noção da responsabilidade que a gente tem no mundo espiritual, que eu sou responsável, né? O Senhor me deu um filho. Quando ele voltar, ele vai me cobrar. O que você fez com esse filho? Eu te dei um casamento. O que você fez? Qual mandamento que eu deixei e você não cumpriu? É disso que a gente vai ser cobrada, sabe? Então, assim, Jesus, mas eu faço, eu canto na igreja, eu louvo, eu danço. Não te chamei pra isso, muitas das vezes, né? Eu te chamei pra ser mãe. É. Né? E a maternidade, pra mim, assim, é algo. Eu nasci pra ser. Cara, de tudo. Eu costumo falar isso. De tudo que eu faço na vida, olha que eu já fiz coisa, minha irmã. Currículo como? O quê? Era engraçado que eu e a Morgana conversava. Não, mas eu já vendi isso. Mas eu já fiz. Você costura? Costuro. Mas você vai dizer. Sim. Sim. Muitas coisas. Mas ser mãe, de todas as coisas assim, que eu faço nessa vida, a versão mãe é a mais legal. É o que eu amo. Fala assim: Fernanda, o que você quer fazer da vida? Ser mãe. Amo ser mãe. E ser mãe do Arthur, porque é mó legal. Cara, ele é mó legal. Ele é assim. Ai, gente. É tudo. Assim, conversas, assim, sabe? Profundas, assim. Pensa quando você tá mais completa da vida, assim, dos cargos que você tem. É ser mãe do Arthur. Eu amo ser mãe do Arthur, assim, é muito bom. É muito bom. E eu gosto de ser mãe real. Cortar a unha, desencravar. Ele tem a unha do pé encravada. Desencravar a unha do pé. Saber se tá passando. Passou desodorante, Arthur. Escova o dente. Abre a boca, deixa eu cheirar. Deixa eu ver esse dente aí de trás. Volta que não tá. Eu gosto desse dia a dia. É que não dá, no mundo que a gente vive hoje, só pra ser isso.
Mas se eu tivesse a oportunidade de ter 548 filhos. Não, 548 é muito, né? Tá, uns 5. Não, 5 é muito também, né? Mas se eu tivesse a sabedoria hoje. Meu número é 3. É. 3 filhos. Eu queria parar no 2, mas vamos ver. Tá ali nos pedidos. Nos pedidos, tá ali. Calma. Então, assim, é sobre. Amo. Amei gestar, amei todo mundo falar, ai, que não sei o que. Cara, eu não senti nada na gravidez, foi tudo perfeito. Ele nasceu e ele era lindo, pequenininho. Eu gostei de cada etapa. Eu costumo falar que é videogame, né? Cada fase a dificuldade vai aumentando. Tô na pré-adolescência, orem por mim. É difícil. Mas é gostoso, é desafiador, mas é gostoso, sabe? Sabe quando eu me sinto mais completa, mais feliz? Quando. É sobre o exemplo que eu tava falando anteriormente. Quando eu me ensino. Porque você ensinar, ok, mas você precisa ser exemplo. E esse é o maior dilema da maternidade. Porque você fala assim, não pode deixar o copo sujo, mas você deixa 3 copos sujos. Aí a criança vem com 2 anos e fala, o copo tá sujo. Aí você fala, lindo. Entendeu? Então, assim, pra mim, o melhor lugar é quando eu vejo ele ser uma boa pessoa, ser um bom indivíduo. Fazer aquilo que eu falei que faço. Quando eu paro pra auxiliar o outro, quando, sabe? Quando você vê alguém caído que você levanta, quando você faz o correto. Sim. Porque servir Jesus é o fazer o correto. Ah, mas ninguém faz. Todo mundo fura fila. Tá, não furo. Às vezes eu fico lá igual uma tonta. Fazendo assim pra chegar na fila. Mas não é sobre ser tonta, é sobre fazer o certo. Né? É tão mais fácil fazer o certo. Ó, uma coisa, mentira. Eu falo pra ele, eu crio ele falando assim, Arthur, a verdade é libertadora. Ah, mas é só uma mentirinha. Gente, não é só uma mentirinha. Essa mentira vai te aprisionar quando você vê. Né? Eu falo muito isso, tem uma cliente muito querida. E outro dia eu cheguei atrasada. Mas assim, ela deitou na maca, ela tava marcada tipo 9h30. 9h35 eu tava atendendo ela. Mas são 5 minutos de atraso, né? Pra quem tem essa dificuldade com o horário, já é bastante coisa. E nesse dia, eu dormi. Porque normalmente eu me atraso fazendo outras coisas, não é dormindo. Eu me atraso assim, porque aí eu sento pra ver televisão. Gente, mas pra que eu liguei a televisão? E nesse dia, não, eu dormi. Eu tava muito cansada, foi sábado. De manhã eu cheguei, uma correria, e preparei a sala e tal pra atender, ela deitou. Ela, calma, cara, eu tava tomando um café, conversando. Deus separa essas pessoas pra mim. E aí eu falei, não, ó, tô 5 minutos atrasada só, tá, não sei o quê. Ela, não, tranquilo. Aí eu falei, ai, desculpa, eu dormi demais. Aí ela, hã? Aí eu falei, eu dormi demais. Aí ela, Fernanda, você podia falar qualquer coisa. Você podia falar qualquer coisa. Foi o trânsito. Você podia falar, meu filho teve febre de noite e eu não dormi. Meu cachorro passou mal. O vizinho ficou com som alto. Qualquer coisa, você falou a verdade. Você dormiu. Tudo bem, tipo, não foi um atraso significativo. Mas assim, até no simples, até essa mentirinha que talvez não fosse impactar na vida dela, eu não consigo, sabe? Aí ela, cara, você é demais, porque você não consegue. Eu falei, mas não é muito mais fácil falar a verdade? Me atrasei. Perdi a hora. Desculpa. Próxima. Porque ia chegar um momento que ela ia perguntar assim, quem conhece meu filho sabe. Ele ia estar na loja e ela ia falar assim, ai, Arthur, e aí, você tá melhor? E ele ia falar, eu? Nunca estive doente? Minha cara ia no chão. Então, a verdade não é libertadora. Então, essas pequenas mentiras que a gente vai contando durante o dia, isso vai migrando, assim, vai apodrecendo, sabe? O todo. Então, até nessas mentiras a gente tem que tomar cuidado. Porque o inimigo, ele é sujo, ele vai se aproveitar disso pra te envergonhar. Verdade. Entende? Tem um costume até né, até nas brincadeiras, não brincar, sabe? Ah, qualquer brincadeira que eu tenho que mentir, detesto, não consigo. Porque teve um dia que foi liberada uma palavra sobre a minha vida, até a Cris. Uhum. Ela falou assim, Morgana, um dia ela tava orando por mim, ela falou assim, Morgana, você precisa entender que a sua boca é profética. Então, até na sua brincadeira, as suas brincadeiras vão mudar a partir de hoje. E, de fato, quando eu pensava em alguma coisa assim, que é, sei lá, alguma brincadeirinha, aí eu não vou brincar com isso. Tipo um filtro, né? É, do tipo assim, não, eu não vou brincar com isso, porque isso no mundo espiritual
dá muito, sabe, dá muito efeito. Por exemplo, não quero mais, vou desistir do podcast. Não, a palavra desistência. É porque a palavra tem poder, né? Quando você lança uma palavra, quando você cria um filho que você fala assim, você não pode, você não vai. Cara, aquilo fica no inconsciente dele. E são essas dores, essas pedras que ficam, né? Que ficam ali e crescem. Sim. Porque se tornam verdades. Uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Sim. O cérebro, ele não entende brincadeira. Por isso que a palavra tem poder. Porque quando você lança, por mais que seja brincadeira, você sabe, mas o cérebro, ele não entende. Por que a gente se assusta com um filme de terror? Porque o cérebro não entende que é um a gente entende que é um filme, mas o cérebro ele não, Vai o achar que é cérebro ele real, não né? entende que é mentira, que é um ator, que o Jason não é, que o Jason é um ator, que aquela serra elétrica não vai cortar. A gente processa e entende, mas o cérebro, a primeira informação que chega é essa. Por que a gente se assusta, mesmo sabendo que é um ator? Porque a gente fica com medo. Porque o cérebro precisa trabalhar para que a gente possa entender isso. Sim. Então, quando você fala sobre algo, aquilo se torna verdade. Quando você lança sobre a vida do outro, por mais que seja brincadeira, pô, tu é burrona, hein? Nossa, como você é trouxa. A pessoa, por mais que ela não aceite aquilo, ela absorve. É uma semente. Palavras são sementes. Sim. Quais sementes você tem lançado na vida do outro? Né? As palavras matam. E a gente volta lá no tópico depressão. Quantas pessoas não estão nesse nível porque receberam uma palavra e se nutriram daquilo? Né? E acreditaram que aquilo era verdade. Então a gente precisa realmente ter cuidado com aquilo que a gente lança na vida do outro, com aquilo que a gente fala na vida do outro. Porque elas são sementes e elas criam raízes. Depois, para você tirar a raiz, é difícil. E a importância de começar isso desde a infância, né? Falando de criação de filho, porque o que a gente mais vê, filho, não, agora não, mas daqui a pouco. Não, gente, se é não, é não. Não vamos mentir, não vamos falar o Na daqui volta a pouco. a gente compra. Na volta a gente compra. O típico de mãe. E se você parar pra pensar no dia a dia da mãe com a criança, tem muita pequena mentira que você pode falar pra criança. Sim. E lá em casa é muito engraçado, porque eu vivo uma briga com isso com meu marido, né? Porque pra ele tá tudo bem. A gente já conversou várias vezes sobre isso, mas assim, enfim. E só que o Bernardo, ele é uma criança extremamente questionadora. Ele é muito questionador. Absurdo uma criança de 4 anos me questionar tanto, mas ele é desses. E se eu falo pra ele alguma mentira, ele vai ficar ali perguntando até chegar a hora de eu ter que falar a verdade. Sim. E é isso que eu mostro pro Bruno. Olha, não tem necessidade, porque ele mesmo vai te questionar tanto que vai chegar uma hora que você vai ter que falar a verdade. Por exemplo, Na Volta Eu Compro, ele vai fazer a gente voltar, vai ficar questionando por que a gente não voltou. Um dia, em 1994, você falou que, né, assim, que Exatamente. 2 horas da tarde, você falou que voltaria pra comprar. Estou aguardando. Meu filho é assim. Exato. O meu filho também. É muito desafiador, né? E aí é engraçado isso, porque eu orava pro meu filho ser assim. Eu falava, porque eu não queria que ele fosse igual a mim, porque eu não sou uma pessoa questionadora. E questionar é importante. E eu orava pro Bernardo ser assim. Teve um dia que eu reclamando, caraca, Senhor, o que eu vou falar pra ele agora? Aí o Espírito Santo, você não pediu pra ele ser assim? Aquela resposta do simples, né? Aí eu até olhei pro lado e falei, tá. Aí hoje em dia eu entendo. Ele questiona sobre tudo, mas foi eu que orei pra ele ser assim. Sim. E eu preciso responder todos os questionamentos dele, por mais difícil que seja. Outro dia ele me perguntou por que a praia tem onda. Ele é questionador nesse nível. Tipo, não são coisas da idade, né? São coisas além. Entendeu? E o Arthur também é bem questionador, assim. Coisas que às vezes eu nem sei hoje, com 11 anos. Tem coisas que eu falo assim, filho, realmente isso eu não sei, vamos pesquisar? E a gente pesquisa junto. Porque enquanto sobre o mar, aí você fala, não, porque é a lua e tal, tem as fases da lua. Eu e fui pesquisar. Mas é isso, né? E tal, não sei, tem coisa que eu sei. Mas tem coisa que eu não tenho conteúdo pra explicar. Né? E entende que a gente tá formando um novo ser? Que se a gente trabalha na mentira, ele vai crescer, entendendo? E não só com ele, mas como o todo. Porque eu não minto pra ele, mas eu chego aqui e falo mentira pra vocês, e ele tá vendo. E aí? E o exemplo? Eu falo que, pra mim, o importante não é que o Arthur seja melhor que... minha melhor versão. Gente, isso não existe. Eles são indivíduos e para mim foi um despertar isso. O Arthur, ele é um indivíduo a partir de mim. Ele vai ter coisas minhas, ele vai ter coisas do pai, ele vai ter coisas talvez do avô, da avó, né? De quem tá ali no entorno, no crescimento. Porque, né, a gente vai regando.
Mas o Arthur é o Arthur. A gente precisa olhar as crianças enquanto indivíduos, Sim. né? Respeitar. Por que que... Uma coisa muito simples. Se eu for tirar a sua blusa, eu vou falar, Raíssa, dá licença, deixa eu tirar aqui. Por que da criança a gente já vai tirando? Por que a gente não pode falar? Né? Coisas simples. A gente aprendeu dessa maneira, mas a gente pode se reaprender. Ah, mas minha mãe errou muito. Não é sobre isso. Naquela época, o conhecimento que tinha era esse. Hoje a gente tem milhares de conhecimentos. Então a gente consegue trabalhar de melhor forma. Por que a gente não pode trabalhar de uma maneira cordial com a criança? Por que a gente não pode trabalhar de uma maneira falar para ter um entendimento? Uma coisa que me irrita muito. Isso é conversa de adulto. Se é conversa de adulto, você não conversa perto da criança. Uhum. Porque a criança vai questionar, ela tem dúvida. Ela é um papel em branco, ela tá sendo moldada, ela tá sendo impressa. Ela quer saber. E aí você fala conversa de criança. Aí na mente dela, ela vai ficar, mas existe conversa de criança, conversa de adulto? Existe. Então não converse perto da criança. Converse longe, aquilo que não é pertinente àquela criança saber. Porque senão você faz a criança ser um pouco mais adulta, né? São muitas camadas, né? Mas isso é muito sério, da nossa fala é muito sério. Sim, sim. É o que a gente tem que andar muito vigilante, porque a gente acaba falhando muito nisso, né? Acabou! Então, tão bom. Só esse assunto sobre maternidade daria pra fazer vários episódios, né? Sobre mentira, sobre essas coisas, vários episódios só disso. Porque é tão bom falar sobre isso, né? Sobre ensinamentos. É sobre. Ai, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Florescer Podcast. Obrigada, Fernanda, por ter aceitado, por ter dito sim, né? Mais um, sei que é desafiador, tá aí do outro lado. Mas muito obrigada por nos ensinar com a tua vida, tá? Muito obrigada, você é muito preciosa do Senhor. E volte sempre. Assim que vocês precisarem, eu creio que o Senhor, Ele permitiu, Ele deu esse projeto na mão de vocês e talvez Ele ainda nem tenha falado para vocês, nem tenha contado aquilo que o Senhor ainda vai fazer através da vida de vocês. Eu creio que o Florescer, ele não é algo aqui. É algo que tem outras camadas. O Senhor quer levar vocês para outros locais, né? Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Foi muito bom estar aqui. Eu creio que a gente ainda vai tomar o nosso café em Paris. Vamos também, amém. porque era uma coisa que a gente falava muito na Terra Fértil. A gente ainda vai estar lá naqueles cafés quérrimos tomando, porque é daqui para sempre, é daqui pro objetivo de Jesus, até Jesus voltar. Queria dizer que eu fico muito feliz em caminhar com vocês, né? O Senhor verdadeiramente apresentou as suas amigas a mim. E eu sou muito feliz e muito grata pela vida de vocês, tá? Linda. Muito obrigada. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Tchau! Uma reciclagem. Reciclagem. As duas. Gente, pergunta, porque senão eu vou falando. E pode falar. Jorge não aguentou ela, Jorge. Desculpa, Jorge. E aí? Calma aí.